Muito bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Sala Amarela, nosso segundo episódio. Estamos iniciando agora. Para vocês que estão no Instagram ou no Facebook, sejam bem-vindos. Vocês podem estar compartilhando agora o link aí e mandando para os seus familiares, para os seus amigos. Lembrando que Sala Amarela é um lugar onde a gente vai aplicar, né, o reino de Deus, o cristianismo, de uma forma mais simplificada. E aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Então, sejam todos bem-vindos. E nós começamos a conversar semana passada sobre temperamentos transformados, né? E hoje aqui, para continuar nesse assunto, nós temos aqui novos convidados, né? Vou começar pelo nosso convidado aqui, que não participou semana passada, né? Jean Dias Ricardo de Melo Silva Souza Júnior. Que isso, nem tanto, mestre. Diga oi em 3 palavras. Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito feliz, muito alegre por estar aqui na Sala Amarela. Semana passada não estive aqui, mas assisti da minha casa. Gostei muito e agora é um privilégio estar aqui no meio de vocês aqui para a gente falar sobre esse assunto tão legal, né? Que chama a atenção de tantas pessoas, né? Que é sobre comportamento, sobre nossos temperamentos. Legal. Bom, então está aqui também Gisele, meu amor. Diga olá. Olá, estamos aqui novamente. Para quem não me conhece ainda, que vai começar a assistir agora, meu nome é Gisele e é isso. Sinta-se à vontade na nossa Sala Amarela. Muito bem. Bruna do Bruno. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Olá, gente. Bem-vindos. Pastor Bruno. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa Sala Amarela. Que Deus abençoe a nossa conversa, que seja um tempo produtivo. Que legal. Então, vamos lá. Por favor, você é livre para estar compartilhando, para estar colocando os seus comentários aí. Nós estamos acompanhando aqui ao vivo, a gente vai estar conversando, tá? Se você não teve oportunidade de assistir o primeiro episódio, que foi semana passada, está salvo lá. Você vai encontrar tanto no Facebook do perfil da Igreja Presbiteriana Independente de Fartura, ou então no canal do YouTube, também já está lá disponível, né? O canal do YouTube, Igreja Presbiteriana Independente de Fartura, você pesquisando você vai encontrar. E depois você pode revisitar esse vídeo, né, e assistir. E resumindo aqui rapidinho, então, né? Semana passada nós conversamos sobre temperamentos transformados. E aí a gente falou do conceito, né? Quem foram os filósofos, né? Hipócrates, que trouxe essa teoria, dividiu aí em 4 temperamentos. A gente até colocou aqui na telinha aí para vocês, ó, vou mostrar agora, um mapinha dos temperamentos, só para a gente revisar rapidinho aí, ó, tá na tela aí para vocês verem. Né? Um mapinha que mostra, né? Então, é dividido em 4 temperamentos: colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. E a gente discorreu sobre esses temperamentos, nós fizemos algumas perguntas, né? Comentamos um pouquinho sobre o temperamento de cada um aqui. Foi colocado também um link lá para você que está em casa fazer o teste e descobrir qual que é o seu temperamento. Então fica a pergunta: você conhece o seu temperamento? Né? Você acha que o seu temperamento influencia muito nas suas decisões do dia a dia? Será que o seu temperamento te coloca em saias justas, em situações, em circunstâncias, né, gafes e com constrangimento? Então, depois você pode verificar lá. E, por favor, se você fez o seu teste, comenta aqui agora o resultado que deu, o que você achou. Você concorda com o resultado do teste que foi feito? Né, que a gente está curioso aqui para saber. Legal. E uma outra coisa também é que semana passada a gente fez um quiz, né, uma pergunta para vocês aí, ajudar a gente a escolher. Vocês estão lembrados? Vou mostrar para vocês aí, ó, os 6 temas, né, do nosso quadro de perguntas. E olha que interessante. Quem foi mais eleito? Não, vamos começar do menos eleito, né? Esse aqui foi o menos eleito, ó, não recebeu nenhum voto. Né? The Game Show Experience. Eu fiquei tão empolgado para falar o nome, né, mas não convenceu ninguém, não. Ninguém votou nele. Né? O melhor votado, então, e a partir de hoje fica assim:
Game Show Retrô. Esse ficou lindo demais, eu gostei, adorei esse aí. Esse Foi o que eu foi mais gostei eleito assim, disparado. Foi mais de 90% das escolhas, né? A melancólica não gostou, não. Nós vamos retomar então da onde nós paramos. Semana passada a gente fez alguns desafios, né, depois de explanar e de explicar um pouquinho sobre o que é o colérico, o que é o fleumático, o que é melancólico, lembrando que nós possuímos os 4 temperamentos, né? Alguns deles se destacam mais, às vezes 1 ou 2 deles se destacam mais, né? Mas nós possuímos todos, e a importância de nós entendermos e aplicarmos sobre esse assunto na nossa vida é de buscarmos o equilíbrio, né, e buscarmos em Deus, dentro do Evangelho, essa temperança, né, dos temperamentos. Joia? Bom, semana passada nós iríamos iniciar o desafio desses personagens aqui. Olha lá, ó. 4 personagens bíblicos, né? Abraão, Moisés, Pedro e Paulo, né? Abraão, você confere a história dele no livro de Gênesis, né? Moisés, você pode conferir a história dele nos livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Pedrão, que foi um dos 12 discípulos, né? Pedro, você pode acompanhar a história dele tanto nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e no livro de Atos também. E Paulo, né, que foi um dos últimos apóstolos, você também encontra a história dele tanto no livro de Atos quanto nas cartas também, né, do Novo Testamento. Filipenses, Colossenses, Coríntios, Efésios, Romanos. Né? Romanos não. Tem uma dúvida se Romanos é dele ou não, mas enfim. Esses foram os personagens. Mas aí, deixa eu perguntar para vocês aqui que estão comigo. Tem muita gente participando hoje? Quantas pessoas estão? 23 pessoas conosco aqui online agora. Oh, que incrível, que legal. Alguém já deixou algum comentário? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Quiser falar alguma coisa? Não, só o pessoal chega. A Ângela Almeida mandando boa noite. Ô, Ângela, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, dona Ângela. Inclusive a Ângela fez um comentário na semana passada sugerindo uma literatura. Então, para você que quer se aprofundar nesse assunto, eu até coloquei aqui, ó, deixa eu puxar para mostrar para vocês. Essa daqui foi uma sugestão da Ângela. Dá uma olhada aí, ó. Tem esse livro, ó, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Esse livro ele traz um panorama muito enriquecedor de como que a gente aplica as linguagens de amor dentro dos temperamentos, né? E enriquece bastante o assunto, né? Então, obrigado, Ângela, pela sua sugestão. A gente já está trazendo aqui. Então, para você que depois quiser aperfeiçoar o assunto, né? No primeiro episódio a gente sugeriu outros 2 livros, né? Sugerimos uma minissérie também. E agora mais um livro aí que foi sugerido pela Ângela. Mais alguém com um comentário? A proposta, né, é trabalhar em forma de temporadas, né? Bem no Netflix. Mas bem menos hollywoodiano. E aí a gente vai fazer a primeira temporada, falando agora de temperamentos. Vão ser só 3 episódios, né? O primeiro, a gente apresentar o que são temperamentos, de onde surgiu, e falar um pouquinho de nós, os nossos temperamentos. O segundo episódio, que é hoje, a gente vai falar um pouquinho dos personagens bíblicos e cada um como se enquadra aí em cada temperamento. E a semana que vem a gente vai fazer uma forma mais prática, né? Como lidar com as pessoas em seus diversos temperamentos, lidar com o meu cliente que é diferente de mim, enfim, né? E aí a gente fecha isso daí, esse assunto sobre temperamentos. E depois a gente vai pensando na outra temporada, em outras temporadas, em outros assuntos. As 5 linguagens do amor é uma sugerida aí. A gente gostaria que vocês sugerissem outras coisas, outras ideias aí também. Pelo jeito, os pedidos, né, os temas que estão sendo sugeridos são para relacionamentos, né? Porque, assim, acho que o cerne de tudo é essa coisa de se relacionar comigo mesmo, se relacionar com o outro, se relacionar com Deus.
E seja em relacionamentos amorosos ou não, essa amplitude dos temperamentos, elas são muito complexas, né? Então, a gente precisa muito trabalhar isso mesmo na prática. Também aprender as 5 linguagens do amor mesmo, que é fundamental. Muita gente não acredita, mas é bem interessante quando a gente descobre como isso é importante no dia a dia. E é isso. E se você fez, reforçando aqui o que o pessoal falou, se você fez o seu teste, coloca aí nos comentários abaixo aí, faça suas perguntas, interaja aí com a gente vai estar lendo aqui. E é isso. Obrigada aos meus amigos que estão participando também, estou vendo aqui. E sugira também os próximos temas. Legal. Antes da gente iniciar, então, nos personagens bíblicos, ô Jean, qual que é o seu temperamento? Meu temperamento? Vamos lá, meu temperamento. Olha, eu já fui... Meu temperamento predominante, como você falou, né? Bom seria que todos nós temos 4, mas tem os que predominam. Certo. O meu temperamento predominante é fleumático e sanguíneo. Uau! Já fui muito mais fleumático e melancólico. Hoje... mais sanguíneo, né? Mais fleumático, ora mais fleumático, ora mais sanguíneo. E você acha que o Evangelho, né, Jesus na sua vida trouxe alguma influência sobre os seus temperamentos? Com certeza, com certeza, com certeza. O Evangelho, né, a prática de ir aos cultos, de frequentar a igreja, de, né, fazer amizades, o fato também de participar da música, né, mexe bastante com a gente, né, e gerou essa transformação também. Uma experiência que eu tive também com a Jocum também, né, o período que eu estive, né, em missões também. Legal. Curto período, mas foi um período muito marcante, aproximadamente 10 anos atrás, que mexeu no meu temperamento. Legal. Repara que hoje eu ativei o modo sanguíneo, estou bem falante. Joia. Roubou meu posto. Certo. Bom, então vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Tem a Ana Cláudia. Tá mandando aqui, ó. Fala a gente Ana? falar sobre ansiedade. Excelente assunto, hein? Quem que não é ansioso aqui? Excelente. Ai, aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Acabou de perder a conexão aqui do... O pessoal está assistindo a gente. Eu que perdi a conexão com o serviço. Voltou. Joia. Agora eu consigo mudar aqui. Bom, então tá. Vamos continuar o nosso desafio. E vamos lá. Aqui é o desafio de hoje, então. É essa daqui. Sobre os personagens bíblicos, né? Então a gente tem aí Abraão, Moisés, Pedro e Paulo. Com quem que vocês preferem iniciar aí? Com Abraão, com Moisés, com Pedro, com Paulo? Ordem alfabética, hein? Abraão, né? Ordem alfabética? Então tá. Tá até em ordem de cronologia bíblica, né? Não tá nem em ordem alfabética. Mas vamos lá, Abraão. Então, Abraão. O que vocês acham? Vocês acham que Abraão é fleumático, é melancólico, é colérico? Bom, eu vou pedir primeiro, então, para o pastor fazer um panorama rapidinho, então, de quem que foi Abraão. Se talvez você em casa não conhece Abraão, não sabe quem foi ele, né? Então, resumindo em 3 palavras. Vai, pastor. Ficou fácil, hein? Aí ficou moleza. Só em 3 palavras. Não, a história de Abraão é muito rica, né? E mostra como na imagem a gente viu lá, né? Ele disposto ali a sacrificar o filho e tudo, mas isso já em uma perspectiva onde ele já tinha tido, né, um encontro com Deus e já tinha, né, tido uma experiência com Deus, né? Se aproximado com Deus. Abraão, né, vou adiantar aqui, né? É o fleumático da história aí, né? É certo. Aquele que teve ali os seus problemas, teve as dificuldades, mas sempre ligado muito à questão da passividade, né? Ser mais pacífico, né? Cauteloso, enfim. Ele teve muito desse aspecto, né, do fleumático na sua experiência de fé, né? E isso, sem dúvida, né, quando a gente vai falar aqui do fleumático, né, vocês recordam a semana passada, né, que
a gente fala, eu já tive um tempo muito mais fleumático na minha vida também, né? Onde tem dificuldade até em tomar decisão, em ser mais ativo, mais proativo e tal, né? Até o próprio Deus manda ele, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra onde eu estou te mandando, né? Enfim, isso mostra também essa dinâmica aí da história de Abraão que está lá em Gênesis, né? Então, quem tiver mais interesse aí de conhecer esse grande personagem bíblico, é só dar uma pesquisadinha lá no livro de Gênesis e você vai ter bastante coisa aí para estudar sobre Abraão, né? Então, sem dúvida aí há bastante coisa para a gente conversar acerca aí desse personagem bíblico, né? E os problemas que ele enfrentou também, né, as coisas que ele teve como dificuldade aí na sua caminhada, mostra muito também desse lado do temperamento de Abraão, né? Acho que é isso. Mas perfeito. Falei bem mais que 3 palavras, hein? Não, um dos pontos assim negativos da vida de Abraão que a gente percebe é que ele era muito temeroso, né? Quando ele vai para uma terra onde ele apresenta a mulher como irmã, porque ele era, vamos pôr assim, entre aspas, medroso. Temeroso, né? Temia algumas coisas. E isso é uma característica bem marcante do fleumático. Chamar a mulher de irmã, essa foi... E apesar dele ser muito pacífico, muito tranquilo, a gente vê esse lado negativo de ser temeroso. Só que, isso eu conversava até com o Bruno sobre isso, como que uma pessoa que tem medo pode ter sido considerado o pai da fé? Uma pessoa que tem fé não teme, né? Então isso demonstra como o temperamento dele foi controlado. Além disso, né? Outro aspecto daí, ele também é conhecido como amigo de Deus, né? Como alguém amigo de Deus pode não ter fé? Né? É uma coisa meio, né, incoerente, né? A gente pensar em alguém que é amigo de Deus sem fé, né? Então, o mais engraçado disso, né? Esse que ela colocou, né? De que ele chamou a esposa de irmã. O pior de tudo é ver os crentes, né? Querendo defender Abraão. Não, mas ela era irmã dele em Cristo. Aí é para acabar, meu irmão, né? Forçar o texto até o último, né? Que dá para tentar encaixar e não ver o amigo de Deus em maus lençóis, né? E eu acho que é interessante a gente pensar nessa questão dos temperamentos, né? E ver que ele era um ser humano. Sim. E que ele tinha aquele temperamento. Não era perfeito. Não né? era perfeito, né? Porque às vezes a gente olha muito para os personagens bíblicos como homens perfeitos, infalíveis, que não tinham problemas, não tinham defeitos e sempre vão estar bem. Era um amigo de Deus, um homem cheio de fé, pai da fé, né? Tanta coisa para falar de Abraão, né? E aí a gente vê que ele também tinha os seus deslizes e ele também tinha medo, né? Isso é muito comum, né? Na nossa caminhada a gente também sentir medo. Então o medo aí nessa circunstância é o porquê que ele fez isso, porque ele tinha medo com o que poderiam fazer com a esposa dele, né? Então Sim. Foi uma falta de fé, na verdade, esse medo dele, mas que com certeza era uma forma dele preservar a esposa dele diante daquela circunstância. Agora, querer torcer o texto aí para encaixar, não, ela era irmã em Deus, em Cristo, aí não dá, né? Bem... E assim, às vezes o sanguíneo e o colérico são tidos como os vilões, os bravinhos, né? E todo mundo quer... Coisas dos bastidores. E aí, o fleumático, todo mundo quer ser fleumático, né? No fundo, muita gente que a gente conversa fala: eu queria ser fleumático. Até teve, a semana passada até teve um comentário aqui, acho que foi até da minha tia Josi. Falou: meu sonho de consumo é ser fleumático. Não. Porque, na verdade, ele demonstra uma... né, aquela pessoa tranquila, diplomata, Tiago, pacífica. Pastor Bruno, tranquilão, tudo tá bom. Mas eles também têm os defeitos deles. Nenhum temperamento é 100% só bom. Né? Tem alguns defeitos, algumas coisinhas a ser melhoradas, né?
a nossa própria temática aí, né? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Exatamente. E o bacana é que a Bíblia não escondeu os defeitos desses caras, né, cara? Você vê que Abraão, a Bíblia colocou todas as tretas que Abraão cometeu, né? Sim. Uma delas, inclusive, gera consequências até hoje, né? Que quando chegou um certo tempo que ele não acreditou, Deus prometeu que dele viria uma descendência, uma nação, prometeu no filho. E ele já era muito velho. Só que chegou um certo tempo, ele duvidou disso, né? E se eu não me engano, a Sara, a esposa dele, sugeriu, toma Exato. aqui a minha Mas isso escrava. demonstra passividade, porque, né? tá bom, então. Tipo assim, meu, Deus prometeu. Por um lado, Não, tá bom. Não tô fazendo nada aqui mesmo, né? E isso aí... essa tranquilidade é positiva. Por outro lado, às vezes parece assim, o sanguíneo mesmo acha que o fleumático ele para demais, pacato demais, ou não reage, é né? Coitado, né? Ó, como um tendencioso ao fleumático que sou, que se Jesus me ajude a temperança nisso, o fleumático ele evita ao máximo conflitos. E esse evitar ao máximo conflitos é no sentido do medo do desafio, sabe? Sim. A gente prefere se isentar da briga ou do confronto, por isso que aparenta essa neutralidade. Na verdade, é a covardia nossa. Uau, tô me abrindo agora, hein? É a covardia nossa. Interessante. Ai, tô fazendo isso na frente da minha esposa. Interessante. Mas olha só, por isso é que Abraão, ele foi neutro em todas as situações, desde aquele rei que ele tinha medo dele tomar a esposa como esposa dele, ele preferiu não ter que confrontar o rei falando que era a esposa dele, ele preferiu apresentá-la como irmã, até nessa passividade com a sugestão de Sara, né? Então vou me deitar lá com a concubina e tá tudo certo. Tem quando os pastores discutiram, né? O de Ló, o sobrinho, com os dele, por causa de gado lá. Ele foi assim, tipo, vamos fazer o seguinte, você é da minha família? Não vamos brigar, não. Escolhe o que você quer e, tá ok, tá ok. Resolvido. Tipo, ele não estava ligando se ele estava perdendo ou não, se ele ia ter prejuízo ou não, ele só não queria tirar a paz de espírito. Sim. Só que a gente olha muitas vezes, não sei onde eu ouvi isso. Na verdade, depois do pecado veio desequilíbrio aqui pro ser humano, para o universo e tal, para a natureza e tal. Mas assim, todas as nossas qualidades em excesso, elas são um problema também, né? Um problema também. Por exemplo, ele é pacífico, legal, só que ser pacífico demais já é um problema. O outro lá, o colérico, ele é todo crítico e firme, não sei o quê. E existem situações que isso daqui é uma perfeita qualidade. Exato. Só que outras também chegam a ser defeito. Então, assim, eu acho que o equilíbrio no temperamento é a manifestação de quem Deus é mesmo, assim, na nossa vida. Acho que é onde a gente tem que chegar. E você em casa se identifica com Abraão também, em algum aspecto? Se você não conhece a história dele, então eu estou injetando ânimo aí em você para conferir a história dele ali em Gênesis, a partir ali do capítulo 10, do capítulo 12, você já encontra a história dele, né? E vai colocando nos comentários aí que a gente quer ler aqui, tá? Comenta aí as suas dificuldades, né? As suas qualidades também. Muito bem, Abraão fleumático, né? Eu até coloquei aqui alguns pontos, olha só. A parte cautelosa dele, né? Os fleumáticos são meio indecisos, são medrosos, a gente já colocou isso daqui. Né? Tiago, é legal também, né, que nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né, tentando trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, e visto, né, o grande movimento hoje de redes sociais e tudo que a gente tem experimentado aí, a posição fleumática aí, se a gente for ver no perfil da rede social, é o mais politicamente escasso hoje em dia também. Não só pelo talvez ele seria hoje o politicamente correto, mas mais do que o politicamente correto, eu acho que ele seria o isentão, sabe, aquele que não opina, para ele não faz muita diferença, ele não vai pôr a posição dele, a opinião dele, né? Nem só por medo do que as pessoas vão pensar, porque também ele não está muito preocupado com o que as pessoas pensam em relação a ele, mas é que
ele está mesmo nem querendo se indispor com nada. Né? Mesmo assim, eu não vou dar minha opinião, porque senão eu vou ter que explicar a minha opinião. Eu acho que também o fleumático é meio preguiça. A questão de se manter ali na paz com todo mundo é para se manter sem fazer nada. Tá o desgaste intelectual que você vai ter que... não me posicionar, né? Então isso também é perigoso, né? Essa questão do não se posicionar. A gente precisa ter certas opiniões, defender, ter convicção de algumas opiniões também, né? Eu acho que esse é um lado que falta no fleumático, porque às vezes ele é meio preguiçosão, né? De se posicionar e ter que argumentar e ter que explicar o que ele pensa. Enfim, eu acho que aí é uma coisa que também deve ser colocada em relação ao fleumático aí, né? Não, lembrei de um episódio aqui, quando eu conheci o Thiago, ele era Você extremamente fleumático. Né, tanto que tudo para ele dava bom. Ele comia até coisas que ele não queria, assim, que não gostava de comer, só pelo fato de não ter que explicar que não gostava, e aquela história. Não, tá bom, como sim? Depois de anos. Depois de anos descobri que não comia, vários tipos de coisas, assim, para ele tava tudo bom, tudo bem, assim, o tempo todo. Mas é por isso que a gente precisa tanto da graça de Deus, né? Da misericórdia, para Deus controlar a gente. Porque como que um sanguíneo consegue lidar com um fleumático, né? Ele é super estouradinho e o fleumático tão tranquilão. Como é que você casa com uma pessoa assim? E por isso que os relacionamentos são tão difíceis, porque as pessoas são diferentes. E se a gente não se conhecer e não aprender a controlar também os nossos lados negativos, a gente não vai se dar bem com ninguém. Exato. Bom, né? Tiagão, vou dar uma defendida no Abraão também, né? Opa, que a gente por favor. Só batendo bastante no fleumático. Alguém aqui, é né? fleumático aí? Coloca aí pra gente. Por favor, Uma defendida aqui no Abraão também. Os fleumáticos se manifestam aí, ó. Hashtag fleumático. Comenta aí, ó. Deixa nos comentários. Hashtag fleumático. Vamos salvar os fleumáticos. Vai lá, pastor. A questão também que a gente tem que levar em conta, né? É do encontro com Deus. Certo. E eu acho que um dos episódios mais lindos da Bíblia é no ponto em que Abraão sobe no monte pronto para sacrificar o seu próprio filho, né? Exato. E ali, gente, né, sem dúvida, né, ele estava ali pronto a cumprir à risca o que estava predisposto ali. Cadê o cordeiro? E eu fico imaginando, gente, né, ele subindo aquele monte e o filho perguntando, mas cadê o cordeiro? A luta interna, né? E ele ali, como um bom fleumático, falou assim, aonde que está o cordeiro de fato? Né? E ali, essa dinâmica do sacrifício de Abraão ali, dele ter que sacrificar, eu vejo que é o ponto maior, né? Ninguém atingiu a ponto de crer tanto em Deus que no momento certo Deus proveria o cordeiro, né? E ele ali já com o cutelo na mão, Deus envia o anjo, né? Então essa é a prova de que ele estava naquele conflito entre o temperamento dele, de achar que, olha, vai dar tudo errado esse negócio, mas ao mesmo tempo algo nele fazia com que ele ainda cresce que Deus e aí que demonstra o temperamento dele controlado. Uma pessoa exatamente. Tão temerosa passar a ser uma pessoa tão de fé quanto ele foi. Ele não queria confrontar Deus. Jacó, mais à frente, em Gênesis, confrontou Deus, confrontou o anjo. Ele não quis confrontar. Né? Exatamente. Com certeza, se fosse outro temperamento, iria, né? Se ele fosse colérico, coitado, Ionara já tinha mandado mesmo. A Ionara tá falando aqui completamente fleumática. Aê, Ionara. Hashtag completamente fleumática. É nóis. Legal. Completamente foi bom. Que legal. Vamos passar para o próximo? Olha, você que está em casa, eu incentivo você a ler a história de Abraão. Você vai conseguir perceber essa jornada de transformação que Deus foi fazendo no temperamento de Abraão, tá? Legal, então vamos passar. Deixa eu preparar. A minha aqui. mãe fleumática também pôs aqui. E ela é. Aí, Ângela. Bom, deixa eu colocar o papelzinho aqui no cantinho. Aqui no cantinho. E nós vamos passar para o próximo. O próximo, deixa eu puxar aqui. Quem que é o próximo?
nós vamos para Moisés. esse simpático senhor aqui. Moisés. Moshe. Vamos lá, Moshe. Moshe. Vamos deixar o Moshe. Pessoal, e aí? Moisés. Primeiro vamos começar com quem é Moisés? Quem que é Moisés? Quem que pode dar um panorama rapidinho aí de quem é Moisés? Quem foi Moisés, né? Eu passo a palavra ao pastor. Vocês estão malandro, viu? Ficou mudo o negócio, Vocês estão gente. malandro, viu? Ficou mudo. Bom, vou falar aqui de um traço aí do Moisés que é importante para a gente pensar, né? Que é a questão do talento, né? Aqui, não só Moisés, mas vários melancólicos têm, né, como característica ser talentoso e até às vezes abrir mão desse talento, ser abnegado em relação a esse talento, né? Então Moisés é melancólico. Melancólico. Melancólico, né? Então, já complementando isso, né? O Moisés aí é, sem dúvida, um exemplo desse temperamento melancólico. Então, assim, a história dele muito rica na Bíblia, né, de ser chamado para libertar o povo e ter todo esse enredo em torno desse personagem e sem aqui, né, já entrando um pouco nisso, a questão das dúvidas dele, das incertezas dele e de se isolar, né, naquelas dúvidas e incertezas, meio que sofrendo as crises e não expondo elas, né, essa crise, não contando com outras pessoas para expor essa crise, né? Isso a gente aplica, né, entendendo mais um pouco dessa melancolia dele, né, as questões onde Deus, né, ele até confronta Deus, né, em um momento ele fala: se tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Enfim, teve várias situações em que ele também demonstra esse confronto, mas também a habilidade, né, em conduzir o povo, em ter e ser político, né, e ter esse domínio aí, né, em conduzir o povo, né. Acho que não tem nada mais específico, né, na história de Moisés do que a condução do povo, né, na história que ele conduziu, da forma como ele conduziu o povo de Israel também à terra prometida. Outro fator que pesou muito também na história, da biografia de Moisés, foi o fato de ter sido criado no palácio, né? Como o príncipe do Egito, como né? príncipe do Egito. Sim. Então ele foi criado ali na realeza e agora ele vai ser contra, Deus levanta ele para ser contra a realeza. Então eu vejo esse conflito também, assim, poxa, eu vou contra, praticamente família, né? Sim. Vou contra a minha família, Sim. né? Que foi o que aconteceu, né? Sim. Foi educado debaixo da dinastia, né, Sim, egípcia, sim. né, teve acesso a... Mas ele abnegou de tudo, né? E isso é muito característico do melancólico. Ele é idealista, Ele é melancólico, né? capaz de largar idealista. para trás por uma Sim. causa. Exatamente. Olha só, que interessante. Interessante. Boa. Ou seja, se Moisés fosse fleumático... O povo estava no deserto até agora. Vamos brigar não, gente. Então, graças ao Eterno pelos melancólicos, né? Mas E ele também tem um lado muito emotivo também, né? que entra, assim, em geral, os melancólicos, eles têm muito por ser emotivo, talvez, a questão do complexo de inferioridade, que era muito forte em Moisés. Sim, sim. Que tanto que ele questiona, né, mas cadê o versículo aqui? Quem sou eu para ir a Faraó, tirar o Egito e os filhos de Israel? Ele tinha essas crises, essas questões, pela falta de autodepreciação, né? Que é algo assim que em geral se tem muito. Então entra os conflitos e eles podem ser muito talentosos e muito habilidosos, mas se eles têm isso muito forte, ofusca muito quem eles são. Tanto que Deus falou então vamos fazer o seguinte, vou mandar seu irmão com você então pra gente resolver esse problema, né? Porque senão o cara... Mas imagina o mundo só de Paulo, né? Só de pessoa, No né? UFC... A gente precisa tem da o War lá, o jogo War, ia ser sensibilidade. o War, meu. Né? E nem só do fleumático, e nem só do colérico. Preciso da sensibilidade do melancólico também, né? E falando em sensibilidade, né, é um traço muito
importante falar dos melancólicos é a questão da criatividade. Músicos, né, normalmente tem esse traço da melancolia, né, de produtores, né, pessoas os artistas, né, a classe artística em si traz consigo isso. E assim, mas o grande defeito, o problema disso é que eles se abnegam até do talento que têm, em nome dessas crises que enfrentam, da forma como enfrentam isso, né? Então isso é importante também da gente destacar. É muito interessante. Quer comentar alguma coisa? Não, perguntando pro pessoal lá de casa se tem alguém melancólico aí, sim. Quadra. Hashtag melancólico, comenta aí. Na minha sala de vídeo que eu criei no Facebook, a sua mãe, a Dona Gorete, minha mãe, ela Dona Gorete, comentou que ela era totalmente melancólica e hoje ela é equilibrada com fleumática, ela está mais estabilizada. Glória a Deus. Isso aí. E tem a Raquel, a nossa amiga do Espírito Santo, assistindo também. Ô, Raquel, grande mandando abraço. beijo Raquel. aqui, mandando beijo. Eu acho que ela é sanguínea, ela está mandando um monte de beijo. Eu acho. Falando do Moisés, você pode acompanhar a história dele, né, no livro de Êxodo. É uma narrativa muito rica, né, tem toda uma jornada. E Moisés, ele foi chamado por Deus para libertar o povo que estava escravo ali no Egito e conduzi-lo para a Terra Prometida. E teve duas situações que me chamam a atenção na história de Moisés. A primeira, antes da travessia, o povo, e aí especula-se cerca de 2 milhões de pessoas, não era um povinho, era muita gente. Imagina 2 milhões de pessoas atrás de você. Né? Eles já tinham saído do Egito. E o povo reclamando que está com sede. Você tirou a gente lá do Egito para morrer de sede aqui no deserto? Que Deus é esse? E aquela confusão toda. E é uma das características do melancólico. Ele vai acumulando ódio, energia, que quando não aguenta mais, explode igual uma máquina mortífera. Foi o que aconteceu com Moisés ali, né? Deus havia instruído ele para tocar na rocha, e assim a rocha, né, brotaria água para matar a sede do povo. E ele acabou expressando de uma forma, né, mais explosiva, com ira, e Deus não aprovou essa atitude dele. Deus não aprovou não por causa da ira, mas porque deixou de glorificar o nome dele diante do povo. Olha que interessante. Outro ponto também que a gente pode falar de Moisés é que, apesar dele ter uma característica mais introspectiva, ele o melancólico, né? É extremamente leal. Sim. Moisés, por exemplo, o povo reclamando, eles estavam recebendo maná do céu, o sapato não estragava, a roupa, não, né? Tudo que tinha, reclamando, murmurando, falando na cabeça. E ele ali, né? Então mostra quanto ele é leal. E essa é uma característica também do melancólico, ser muito leal aos amigos. Né? É tão interessante esse ponto que você colocou, que o próprio Deus fala com Moisés: Moisés, vamos exterminar todo mundo, acabar com essa bagunça, e aí a gente reinicia o projeto da nação a partir de você. Vamos dar uma resetada, mata todo mundo, né? Moisés falou: não, Senhor, o que os outros povos dirão a seu respeito? De que o Senhor tirou o seu povo do Egito e trouxe para morrer no deserto? Então, assim, Moisés intercedeu, né? Confrontou a intenção do Criador, né? Se fosse um fleumático, mata todo. O senhor quer que eu vou junto com os anjos ou nós vamos resolver isso aqui agora? Já tinha resolvido a situação. O colérico já deu o que tinha que dar esse povo mesmo. Vamos acabar com tudo. Cansaço. Muito cuidado com o que promete pro melancólico, né? Opa. Eles não esquecem das promessas. Não esquece das palavras que se ouve, das coisas que acontecem. Está relacionado à fidelidade, né? Eles, né? E esse traço da lealdade, né? Quando, trazendo aí para a nossa relação com Deus também, né? Os melancólicos aí. Quando devotado a Deus, né? Tem uma relação especial com Deus, porque se tornam extremamente fiéis, leais àqueles propósitos, aos ideais. Então, assim, na conversão, né? Então, a conversão de um melancólico, ele se torna
alguém muito responsável por aquilo, né? Esse traço presente também em Moisés, né? Se a gente pegar Moisés, extremamente responsável com o chamado, com a ideia daquilo que Deus estava o chamando, né? Da sua missão. Então, a missão dele se torna algo assim. Ele é obstinado naquilo e fazer e se concretizar aquilo, ainda que com os seus acessos de ira, de depressão, de essa dinâmica pesada, né, às vezes de Moisés ali, de se sentir deprimido, cansado, né, mostra também esse traço, né, dele, ouvindo tantas críticas e tudo isso, eu acho muito presente hoje, né, talvez quando a gente pensa no Moisés aqui, na dinâmica da nossa conversão, acho que é muito interessante a gente ressaltar isso como ponto positivo do melancólico, que é aquele que se torna fiel àqueles propósitos, ainda que pode estar caindo no mundo e pode estar dando algumas coisas erradas, tendo, né, alguma coisa muito diferente acontecendo, ele continua fiel naquilo, acreditando, né? Então, acho que isso, quando controlados pelo Espírito também, entendendo essa dinâmica aí. Perfeito. Olha que interessante, o senhor comentou sobre depressão, né? Tem até anotado aqui, Moisés é um dos 3 grandes servos de Deus que se deprimiram a ponto de pedir a Deus para que lhe tirasse a vida, né? Então, e Deus querendo tirar a vida do povo e ele pedindo para tirar a vida dele. Então, olha como é que é essa questão da abnegação, né? Do ser abnegado, né? De se colocar como sacrifício ali na história, né? Então, esse é um traço muito presente. Agora, olha como que Deus trata Moisés, né? Ele teve ele recebeu do próprio Criador as tábuas da lei. Depois de 40 dias, não foi para qualquer um não, cara. 40 dias no monte, face a face com Deus. Depois ele teve toda a revelação do tabernáculo. É uma história incrível. Você em casa, se ainda não conhece a história de Moisés, eu incentivo você, né, pega lá o livro de Êxodo e começa a ler a narrativa de Moisés, né, que você vai encontrar tesouros incríveis ali. Vou te dar o pulo do gato agora, você que tem um pouco de preguiça para ler. No Netflix tem a série da Bíblia. Então, e as séries da Bíblia falam sobre cada personagens bíblicos, sobre Moisés, sobre Abraão, né? Então, assiste que você vai ver, eles são bem fiéis, né, às escrituras, assiste que vai valer a pena. Assista, não seja preguiçoso e confira no texto depois. Exatamente. Porque, viu, filme, série, não é resumo bíblico. Eu tô com preguiça de ler, vou... Às vezes tem uma adaptação ali, né, para compor. Tem áudio também, cara. Áudio. A Bíblia você pode áudio, ouvir, né? Sim. Tanto no YouTube, qualquer lugar, você pode ouvir também, né? Que tem um efeito bacana também. Legal. Né? Vamos passar para o próximo? Bora. Então, nós vamos lá para o discípulo Pedro. Pedrão. Opa, chegou o que eu queria. Pedrão, qual que é o temperamento de Pedro? Deixa o pessoal compartilhar. Pessoal, o que vocês acham? Qual que é o temperamento de Pedro aí? Hashtag sanguíneo, hashtag fleumático, hashtag colérico, qual a opinião de vocês? Que legal. Bom, Pedro, você fala um pouquinho para nós de Pedro, Bruna? Nossa. Qualquer empatia, assim, é qualquer semelhança, né? Então, até a semana passada até comentei um pouquinho, né? Sim. Que Pedro é falante, comunicativo, impulsivo. Pedro é sanguíneo. A Verônica colocou aqui, ó. Pedro é sanguíneo. É isso aí, Verônica. Um abraço. Não tem como pensar em Pedro e não imaginar como ele era, né? Sim. Parece que eu vejo ele vivendo hoje, assim. O que fala sem pensar. Não filtra, fala, né? Jesus, deixa quem vai ficar do seu lado, né? Impulsivo. Deixa eu andar nas águas aí com você também. Era o primeiro que tomava iniciativa. O primeiro a falar, o primeiro a fazer, vai lá, né? Vai lá, corta a orelha, né? É o impulsivo. Impulsivo, corajoso, falante, alegre, né? Vejo ele falando para multidões. Não tinha vergonha, falava do jeitão dele mesmo, simples,
né, como era, pescador, mas não tinha vergonha e falava e tinha um amor assim, tanto que o sanguíneo ele tem isso, né? Ele é bravinho, ele é irritadinho, porque é isso, é que nem o sangue mesmo, esguicha, né? Esguicha para longe. E ele, onde ele chega, todo mundo percebe que ele chegou. Ele fala, ele brinca, e eu penso que Pedro era dessa forma. Era muito impulsivo, muito falante, muito comunicativo, muito alegre, porém, né, a gente sabe de muitos pontos negativos, exatamente. E a maior delas é quando negou Jesus, né? Acho legal do Pedro também, né, que tem esse lado que ele mostra uma coragem, mas não só uma coragem assim, aquela coragem de ir lá e cortar a orelha, né? Eu acho que é legal aquele texto que fala, né, onde os discípulos, Jesus estava falando ali de um negócio ruim que ia acontecer, né? E Pedro, os discípulos começam a dar no pé, né? Vai um para cá, vai outro para lá, e Jesus pergunta: e aí, né? Vocês também vão embora? Vocês estão bom? Como é que vai ser? Duro esse sermão. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sim. Então, ao mesmo tempo que ele tinha esse traço explosivo, eu acho que uma palavra que resume a personalidade, né, a personalidade, o temperamento de Pedro é cativante, né? Ele era cativante. Eu acho que todo mundo gostava de estar perto dele, né? Acho que ele tinha esse, pelo jeito bem espontâneo, alegre, que nem ela colocou, eu acho que ele era uma pessoa cativante, uma pessoa que cativava, todo mundo queria estar perto. Eu acho que, sabe quando estava todo mundo saindo de fininho ali? Ele vai lá, pergunta joga você, pra né? mim. Joga pra mim, levanta que eu corto. E foi exatamente, ele foi, não, acho que é uma das essa expressão, essa fala de Pedro, né? Para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? E acho que uma das coisas mais lindas, uma das declarações mais lindas dele, né? E principalmente visto o momento que eles estavam, né, vivendo ali, né? Eu acho fantástico isso. Mas Jesus, tem um momento na palavra que Jesus, acho que foi a maior exortação de Jesus. E Jesus fala para ele: aparta-te de mim, Satanás. Porque ele falava tudo sem pensar, né? Sim. E acho que deve ter batido um arrependimento nele, porque eu sou assim, quando eu falo uma coisa e depois eu me arrependo muito, sabe? Então é complicado. Mas olha que interessante. Jesus, sabendo, né, dos temperamentos, né, pergunta para ele sucessivamente, né: Pedro, tu me amas? De lado ele responde: é claro que eu amo o Senhor. Você não entendeu minha pergunta, Pedro. Vou repetir. Pedro, processa, né? Você me ama? E aí depois ali, né, da terceira vez que Jesus pergunta, ele: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Exatamente. Né? Então, ou seja, gerou ali a reflexão, né? E quando Jesus fez quando Jesus fez a pesquisa com os discípulos: ei, o que a turma anda falando de mim aí? Onde vocês passam? O que andam falando? Uns falam que você é João Batista, outros falam que é Elias reencarnado. Outros falam que é isso, é aquilo, tal. E vocês? O que vocês pensam sobre mim? E Pedro de bate pronto, como bom sanguíneo, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Com convicção, sempre, né? Sempre resposta na ponta da língua. Na ponta da língua, né? Mesmo estando certo. Boa também, né? Tem o lado bom do sanguíneo também. Mas né? assim, o que eu queria comentar é essa sensibilidade de Deus para conosco nas nossas, digamos, debilidades, né? Porque, por exemplo, esse exemplo aí que vocês deram de Jesus falando: para trás de mim, Satanás, para Pedro, ele falou isso com Pedro porque Pedro, por mais assim mala que fosse em alguns momentos, ele, sabe, ele ia deixar passar, ele ia saber lidar com aquilo. Mas já pensou se Jesus falasse isso para João, que era um melancólico? Acabou João ali, ó. Acabou João, ia ficar magoado pro resto da vida, e aí os dons e talentos dele ia estar ofuscado e não sei o quê. Porque assim, é interessante isso, que Deus, ele sabe tratar com a gente da forma que a gente entende.
E é até uma coisa que eu lembro de C.S. Lewis, que ele fala que Deus ele não se revela para uma serviçal, digamos assim, nas palavras dele, né? Da mesma maneira que ele se revela um executivo. Deus ele fala a língua de cada um. E por ele falar a nossa língua, ele entende, ele sabe como a gente vai reagir àquilo que ele fala. Então, ele sabe lidar com as nossas mazelas, sabe lidar com as nossas, até com os nossos talentos, né? E como nos incentivar a eles. Então, assim, eu fico pensando nisso, sabe? A forma que Jesus tratava os discípulos era... Ele não fazia distinção de nenhum, mas ele sabia se fazer respeitoso e demonstrar amor para cada um deles, né? E nessa passagem do que Jesus chama ele de Satanás, né? Eu acho interessante isso, é que Jesus não estava confrontando ele, estava confrontando o pensamento dele. Exato. Né? Porque Jesus estava falando de morte, que ele ia morrer, né? Que ele ia ser crucificado e que ele precisava fazer isso. E aí Pedro estava falando, não, Jesus, muda de assunto. Vamos conversar umas coisas boas. Olha que lugar bom aqui que a gente está. Capaz mesmo. Esquece isso aí, esquece esse negócio, esse papo brabo de morte aí. Não vamos deixar isso acontecer. Não vamos deixar, eu morro no teu lugar se for preciso. Né? Daí, nesse contexto que Pedro é exortado, né? Uma exortação pesada, obviamente, mas é dentro desse contexto. Ou seja, Jesus estava explanando o reino, Jesus estava falando das coisas sérias. Sabe quando o papo é sério, agora o papo é reto. É pra escutar, Jesus estava mandando né? um papo reto ali e Pedrão estava na outra vibe. Eu falei assim, não, deixa quieto esse negócio, né? São tão amigos. São tão amigos, tá tão gostoso aqui, né? E tem um monte da transfiguração também. Vamos fazer uma tendinha para nós aqui, vamos descer daqui não. Vamos acampar aqui hoje. Vamos acampar aqui, para que descer daqui? Então esse era o jeitão de Pedro. E é nesse contexto em que ele é advertido, né? O ideal dele é advertido. Assim, Pedro, você perdeu o rumo aí, irmão. Você arreda daqui, Satanás, porque essas ideias tuas aí é exatamente o oposto disso que eu estou tentando trazer para vocês. Então, quando o papo estava reto ali, Pedro estava querendo dar um jeitinho, né? Um jeitinho ali de mudar a ideia de Jesus. Mas gente, era Jesus falando. Né? Interessante que Jesus, como o senhor comentou, confrontou a ideia, né? Os ideais de Pedro, e não a pessoa de Pedro, assim. Mas ele é sanguíneo, mas para um melancólico, isso aí seria pro lado pessoal total. Com certeza. Porque eu sendo melancólico, eu até confesso que é uma dificuldade minha distinguir quando é meu ideal e quando é minha pessoa. Porque parece que é tudo junto para mim, tá tudo ali, ó. Então, se falou A ou B, o meu eu completo. E ninguém me ama. E assim, é bem cabuloso mesmo. Só Deus para ter misericórdia mesmo. Mas é isso. Que legal. Vamos passar para o próximo? Bora. É interessante que, só abrir um parênteses aqui, Jesus era completo, né? Está me vindo na mente aqui passagens que Jesus agiu como colérico, agiu como sanguíneo, agiu como melancólico, exemplo de que ele chorou ali quando estava morto Lázaro, né? E agiu também como fleumático. Então, Jesus era temperado e equilibrado, né? Que belo. Também. Você em casa está se identificando? Olha que interessante, né? A gente entendendo esse assunto, a gente começa a se conhecer melhor e começa a perceber quem está em nosso entorno, quem frequenta a nossa casa, nossos parentes. Só uma coisinha. Vamos lá. Pedro, acabei de lembrar aqui. Pedro, uma coisa muito forte do sanguíneo é ele se achar. O Bruno até fala, né? Que eu tenho uma autoestima muito elevada. Me acho assim, né? Me acho. Né? A minha mãe também fala isso, que no meu aniversário eu faço aniversário, eu canto parabéns, eu sopro a velhinha, eu faço tudo. Né? Super alegre, super de boa. E tem esse lado super positivo do sanguíneo ir, fazer, cativante, se destacar, chegando, né? Mas, e ele tem muito ele como centro. Eu sou bom, eu vou ficar do seu lado, Jesus, eu é que estou aqui, né? E quando ele é transformado, quando, né, vem no Pentecostes, que realmente o Espírito Santo toma conta da vida dele, e aí a gente vê depois ele pregando,
E aí fala, né? Ele não fala mais em nome dele. Aí ele mostra, eu quero revelar o meu dom, o meu temperamento, a minha forma de ser. Eu vou revelar Cristo agora, né? Maravilha. Vamos para o próximo. Nossa, tem muita coisa legal. É um assunto muito rico, né, gente? A gente tira muito proveito, né, desse assunto. Se a gente não tivesse limitado, 3 programas seria pouco para tratar disso, né? Paulo! Vamos falar agora de Paulo, né? Quem foi Paulo? Quem quer se aventurar a falar de Paulo? A Verônica está falando aqui, ó. Eu já pensei várias vezes, o que Deus quer com uma colérica louca como eu? Verônica, olha, então assim, não fica dúvida, né, de que Paulo é colérico, né, que só faltava esse último temperamento para a gente explanar. Vê se você vai se identificar, Verônica, porque, olha, Paulo não foi fraco não, hein? Para quem conhece a história de Paulo... Realmente. Quem quer resumir um pouquinho de quem foi Paulo? Não, eu só vou contar. Só para resumir quem é Paulo. Só para resumir quem é Paulo, né? Vamos relembrar um pouco a treta apostólica. Boa. Né? Que coincidentemente aí, com os 2 personagens, né? Com Pedro e com Paulo, né? Exato. Olha só, você pode acompanhar essa história lá em Gálatas 2, a partir do versículo 11. Quando Pedro, um fato que aconteceu quando Pedro foi em Antioquia e Paulo também estava lá. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público. Vamos dizer por quê. O Paulo repreendeu, deu uma bronca em Pedro publicamente. Porque ele estava completamente errado. No colérico, quando alguém está errado, está errado. De fato, antes de eles chegarem aqui, alguns homens mandados por Tiago... ali, né, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus, né, porque tinha, né, o costume do judeu é totalmente diferente, e no início da igreja isso gerou muito conflito para os não judeus que se converteram, cultura, que não tinha práticas, né, do povo judeu, né? É algo um pouco difícil de entender, mas com a cultura, né? Isso, com a cultura, né? E Pedro estava agindo como se fosse um estrangeiro. Churrasquinho, carninha de porco, pá. Normal. Chegado no beco. Um bequinho e tal. Beleza, só que aí chegou a turma de Jerusalém, lá em Antioquia. O que Pedro fez como bom sanguíneo? Não sou mais gentil, agora eu sou judeu. Deixou a turma dos gentios e deixou de falar. Não, nem conheço. O quê? Nem te conheço, irmão. Sai fora. E Paulo só... Jaguara. E Paulo repreendeu ele publicamente. Espera aí, você é judeu e vive como gentil, e você quer que os gentios, os estrangeiros, vivem como judeus? Espera aí, de que lado você está? Então o colérico, isso demonstra a personalidade do colérico. O que é certo confronta, é certo, né? Ele confronta, e ele é incisivo. Ele cepa no talo, como dizem, né? Ele é bem, né? Ele tem claro os seus ideais, a sua forma de pensar, aquilo que ele valoriza, né? Acho que uma coisa importante é a intolerância, né? Ele, por ser convicto, ele não tolera o jeito das outras pessoas. Então, esse traço intolerante, não só como Pedro, mas depois ele tem uma treta também lá com o Barnabé, né? Então ele quase todo mundo. Tá sempre tem. Se ele tivesse andado com Jesus, a gente que teria treta com Jesus. Vamos exagerar, não, né? Mas com as mulheres, né? Não, sempre tinha umas tretas, né? Ele sempre estava envolvido nas tretas. Por quê? Porque ele tem esse traço da intolerância, né? E esse traço intolerante é muito difícil, o colérico é muito difícil de lidar por isso, né? E a questão predominante do colérico é a questão da liderança, né? Gente, o Paulo, né? Aqui a gente está tratando do Paulo agora. Se não fosse o trabalho dele, nossa, não estaríamos aqui, né? Só os escritos, né? Ele é o maior escritor da Bíblia. Sim, né? Mais da metade do Novo Testamento é escrito por ele. Então, e a forma... As viagens. Eu acho que, e mais do que isso, a forma, a convicção, a transformação. É lógico, Deus escolheu a dedo quando escolheu a Paulo, porque sabia com
do potencial que ele teria para fazer o que ele fez, né? Então isso demonstra essa questão do compromisso, da liderança, desse personagem do Paulo, mas também desse lado colérico, do intolerante, autossuficiente, né? De não dependo de você. A treta dele com Paulo, com Pedro, né? É porque, tipo, ó, não depende, você tem que se importar, rapaz. Né? Te emenda, você não pode viver desse jeito. Então, por quê? Porque ele, né, eu vejo assim, o cara que de tão autossuficiente, ele dá uma das declarações também bíblicas que eu acho fantástico, né? Eu falo assim, ó, me segue, imita eu. Garanto. Hashtag me segue. Eu sei dos meus espinhos na Eu carne, sei né? do que eu tô falando, rapaz. Imita eu, porque eu imito Jesus, então você imita eu. Então olha para você ver como que é presente, é forte a colocação dele, né? Porque assim, um melancólico ia falar isso. Não. E a segunda carta de Todo Coríntios, né? inseguro, melancólico. Nossa, inseguro. mas se ele achou um defeito em não, mim? pelo amor de Deus, não imita eu não. Né? O que vão pensar de mim? O sanguíneo até eu acho que queria que imitasse ele. Mas na hora que viesse a pressão, ele Ele não espana. ia. Na pressão espana. A diferença do sanguíneo e do colérico é esse. O colérico é bota convicto. fogo na lama, né? Quando estavam crucificando Jesus lá, conhece ele aí? Esse aqui não andava junto com ele? Não sou eu, não. Conhece ele, não? Sei quem é. Sei nem quem é. Então, a personalidade aí, a questão do temperamento de Paulo é presente nessa questão da convicção. Peraí, sofrer pelo evangelho? Bora lá. Bora. É para trabalhar? É para trabalhar? Bora lá. Sim. A questão da autossuficiência também, nem depender das ofertas ele queria. Ele falou assim, estamos aqui, peraí, vou ser prático. Eu não quero pesar, vou ser prático, não quero né? ser peso para ninguém, vou fazer minhas tendas aqui. Vou continuar aqui no meu trampo aqui, eu não dependo disso aí. Então, acho que isso tudo mostra também, né, esse lado prático, dinâmico, né, aí do Paulo, né? É muito interessante, porque os coléricos, eles são tão aplicados que antes do encontro com Cristo, Paulo era tão aplicado que ele perseguiu os cristãos. Ele pegava carta de autorização para ir em busca e apreensão de quem era cristão. Tinha autorização de Roma, Tinha autorização de Roma para perseguir os cristãos. E quando aquele que foi apedrejado, Estevão, né? Quando Estevão estava sendo apedrejado, só cruzou os braços, segurou a túnica daqueles que estavam apedrejando. Chega a ser cruel às vezes, né? Olha o nível da frieza, mas é porque ele estava convicto de que aquela posição era correta. Era correto. Então, olha como que o colérico, ele é muito aplicado, né, ele faz tudo com muito esmero, né, e dedicação. Muito zelo. Então, se ele acredita que o ideal dele, qual seja o ideal dele, ele vai ser fiel, vai ser excelente. Se não fosse se Paulo não fosse colérico, olha o que ele suportou. Por 3 vezes recebeu 45 chibatadas. Foi quase morto. Achavam que ele estava morto, jogaram ele fora da cidade. Olha lá, que já só está o corpo só. Sobreviveu. 2 naufrágios. Gente, não é para qualquer um não passar o que ele passou com a convicção, né? Então, o colérico, ele é muito aplicado, né, naquilo que ele entende como verdade. Além da aplicação do zelo, ele faz com excelência. Então, assim, o básico não é o suficiente, tem que ser excelente. Essa passagem que você colocou, né, está lá em 2 Coríntios 11, né, que tem uma lista de padecimentos de Paulo, né? Muitas vezes eu vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes flagelados com vara. Uma vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios de salteadores. Assim, gente, olha... E ele escreveu isso aí falando da autossuficiência do colérico, porque a igreja de Coríntios meio que rejeitou ele, né? Então, não, peraí, vamos sentar no meu colo agora. Ele escreve essa carta aí, né? Meio que esculachando a igreja de Coríntios. E ele fala, vocês querem ouvir esses hereges aí, ó? Olha aqui que eu olha a minha história, olha a minha biografia. Eu preguei para vocês,
né? E ele faz tudo isso no sentido de motivar, né? Sim. Ele não faz no sentido... Gerar se ele fosse ânimo, aqui né? o sanguíneo, ele faria por autopromoção. Vingança. Tipo, fala assim, ó como é que eu sou bom. Não, ele não está falando isso. Ele tá falando para você, olha, Motivando, né? motive vocês olham para o que eu passei já. Sim. E olha a minha história, olha o que eu já trouxe até aqui. Sim. Então, no sentido de motivar os coríntios a né, olhar para fazer essa introspecção e ver que, né, eles não estavam sofrendo tanto assim. Né? Enfim, isso é o lado motivacional aí, né, né, de Paulo que salta, né, na sua história. O que eu acho legal também é essa qualidade de coragem desbravadora, assim, dos coléricos, que tem o discurso dele em Atenas, né? Que ele começa a falar Deus desconhecido. ao Deus desconhecido, é desse aqui que eu tô falando e tal. Ele começa a usar... Ele falou para os filósofos gregos, praticamente, cara. Ele começou Tadinho a do cara. contra-argumentar com a filosofia da época. Sim. Então, assim, tipo, chegar lá no lugar que você é minoria e não, é isso, e aquele discurso todo... Nossa, Agora, eu fico isso é imaginando, fantástico, é lindo. imaginando isso aí, né? A questão do conhecimento daqueles homens, né? E os olhares daqueles, né? Quando ele ali falando e tal, né? E assim, a sagacidade dele em olhar e falar assim, é nesse que eu vou. Nesse aqui é desconhecido, eles não conhecem. Então, é neles que eu vou. Levantou para mim cortar. Eu vou dar no meio deles agora. E muito seguido, pensando, né? o que eles estão pensando que eles são com toda essa arrogância aí? Assim, eu que sei. Né? E aí ele vai e, gente, é fantástico, né? A gente vê a forma como ele foi ali sábio, né? Em usar talvez o único artifício que tinha. Porque se ele fosse entrar na discussão com os demais... Todos eles teriam argumentos para defender os seus deuses. Sim. Mas ele não foi defender e criticar os deuses dele. Ele falou assim, isso aí tá certo. Mas agora eu vou apresentar o desconhecido para vocês. Então, aí que acho que é fantástico, né? Mas por quê? Por conta desse aspecto que a Gi colocou, né? Das convicções, da liderança, de ser o visionário, né? Acho que essa é a palavra, né? Ele era um visionário. Ele acreditava na plantação de igrejas, né? Num tempo, gente, em que a igreja era algo muito primitivo. Não tinha nem bicicleta. Não tinha bicicleta e ele viajou o mundo. Ele pensava também a longo prazo, né? Porque eu acho que isso que não era ali. Ele estava pensando já no reino mesmo, expandido. E eu acho interessante também a questão da praticidade neles, né? Se a gente pega os escritos, ele sempre dá recomendações por coisas que pareciam simples, mas ele recomenda, olha, e assim, as recomendações deles eram muito práticas, né? Trazia assuntos práticos que estavam acontecendo na realidade de cada uma das igrejas, né? Então essa praticidade também é algo muito presente. Por isso que eu acho que um bom líder, né? Ele tem como predominância o temperamento colérico. Ele tem facilidade em lidar com as adversidades, de fazer como é que se diz, essa motivação, trazer a visão e apostar todas as fichas naquilo ali, né? Fazendo com que as pessoas também acreditem naquilo. Eu acho que isso é predominante aí no Paulão, né? Tem colérico aí na live? Comenta aí. Hashtag Verônica colérico. Verônica, minha esposa. Que legal. Ela é colérica. Dificílimo pro colérico Ela é admitir colérica que está mesmo. errado. Pensa num drama. Eu te amo assim mesmo, mano. A minha tia tá aí, tia Josi, tá aqui? Ela é colérica. Só que assim, gente, vou fazer uma declaração aqui. Ela é a pessoa que eu mais briguei na minha vida. Né? A gente sempre bate muito de frente, assim. Ultimamente não, mas né, a gente já bateu muito de frente, porque ela tem um temperamento forte, colérica. Porém, é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida também. Porque ela tem algumas coisas que ela faz assim que eu não tenho coragem de fazer. E que eu tiro o chapéu, porque é do temperamento dela mesmo. E é que nem, né, o fleumático. O que seria do mundo só com fleumático? Monocromático. Eu falo para ela, não pode falar isso. Mas para que falar? Ela fala, mas tem que ter alguém para falar. Tem que falar. E é verdade, né? Então, ela é uma pessoa que, né, nesse temperamento, apesar de colérico dela, eu admiro demais, porque ela tem uma ousadia e uma coragem de falar coisas que eu não tenho coragem.
E o mundo precisa de gente assim, como Paulo, como ela. Beijo, tia. A Verônica comentou aqui, ó. Dificílimo para o colérico admitir que está errado. Pensa no drama. É difícil você tem que ter argumentos para você convencer um colérico. É porque eles são aplicados, né? Então, quando eles defendem Me mostre os ideia, números, os fatos. tem todo um embasamento. né, Eu por tenho trás. bastante dificuldade desse meu lado colérico. Quando alguém está conversando comigo e só fala, não, mas até recentemente aconteceu isso. Não, mas eu fiquei sabendo isso, a pessoa falou isso. Tá, mas falou o quê? Não sabe, não tem dados, não tem Não é coisas. concreto, né? Não, mas daí você vê assim que É superficial. é superficial, já não dá para lidar com isso, sabe? Daí acaba sendo meio intolerante. E isso é bem ruim. Muito bem. E aí? Vocês gostaram do tema de hoje? Veja bem, a gente vai continuar essa conversa na semana que vem. Né? Então, próximo sábado, às 20 horas, o 3º episódio sobre temperamentos transformados aqui na Sala Amarela. Né? Nós teremos outros convidados aqui. Né? Um dos convidados, inclusive, ele entende sobre comportamento humano, sobre neurociência. Né? Olha que legal. A gente vai conversar um pouquinho sobre as relações dos temperamentos no trabalho, no dia a dia, no cotidiano. Vamos ver um pouco desse dinamismo, né? E as implicações disso e como que a gente aplica o evangelho nessa transformação, né? Que é o que nós necessitamos, tá? Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. A gente vai encerrar agora com uma oração, né, com o pastor, e assim que concluir a oração, a gente vai despedir e nós vamos encerrar com o vídeo da Sala Amarela, né? Porque tem gente que não viu ainda, então a gente finaliza com o vídeo animado aqui da Sala Amarela. Bom, Deixa eu só finalizar. claro, por favor. Não pode deixar, né? Vai, sanguínea, Não perde uma deixa. Mas o legal é essa diversidade que nós temos, né? E que nem ele tava, vai sanguínea, né? E a gente não pode, e eu até fiquei brava aqui já. Para de me rotular, né? Porque pra gente, esse debate, né, essa conversa, é pra gente se autoconhecer e perceber que nem o tema da nossa Sala Amarela, proibido para pessoas perfeitas. Sim. Se nem na própria Bíblia existiam pessoas perfeitas, quem dirá nós? Só que a gente também não pode se acomodar e achar que o jeito que tá bem, né? E tem que pedir, clamar a Deus mesmo para que mude. A gente sabendo do que a gente tem que ser mudado, né? E só com a graça de Deus mesmo, porque a gente é muito fraco. Sim. E é isso aí. Perfeito, até esqueci, né? Mais o que eu ia falar. Eu falo tanto que até esqueço. Como diz lá em Coríntios, né, escrito por Paulo, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. A gente não precisa ter inveja do outro temperamento, porque nenhum é melhor que o outro. Exato. Todos têm qualidades e a gente tem que pedir para Deus aperfeiçoar as qualidades e controlar e moldar o nosso caráter e os temperamentos aí, as coisas negativas aí, né? Que todos temos. Perfeito. Todos. É isso. Por favor, pastor. Orar? Vamos lá. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Pai, por essa noite, por essa conversa, Pai, por cada vida que acompanhou com a gente, conversou com a gente. Pai, o Senhor é quem nos fez, o Senhor é quem nos temperou. Pai, independente se fleumático, colérico, melancólico ou sanguíneo, Pai, todos nós temos muito que aprender, principalmente quando olhamos para a Tua Palavra. E vemos que nela, Pai, está exemplificado pessoas como nós, pessoas que não eram perfeitas, pessoas que eram pecadoras, que eram limitadas, como todos nós somos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a olhar para dentro de nós, a nos conhecer, Pai, e tal como o próprio Paulo, né, nos ensina, quando clama ao Senhor para que tirasse o espinho da carne, e o Senhor responde que a tua graça lhe basta, que o poder do Senhor aperfeiçoa-se nas nossas fraquezas. Pai, que essa verdade possa, Pai, trazer tranquilidade ao nosso coração, a sabermos, Deus, que somos controlados pelo teu Santo Espírito, a saber, Deus, que independente de quais sejam os nossos
temperamentos predominantes, o Teu Santo Espírito vem e nos ajuda a nos controlar, Pai, a ter temperança, a ter, Pai, controle, domínio próprio sobre as situações. Em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço ao Senhor por essa conversa, por esse segundo episódio. Peço, Deus, que na próxima semana já o Senhor prepare os nossos corações para esse lado mais prático do dia a dia. O Senhor tem controle sobre as nossas vidas e nós agradecemos ao Senhor, Pai, por ter essa oportunidade e conversarmos acerca desse assunto. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada vida em casa, cada família, Pai, que esteve acompanhando a gente, que o Senhor nos ajude a termos controle. Espírito Santo nos dê, Pai, a direção, nos controla, Pai, refreia, Senhor, o nosso temperamento, se desequilibrado ele estiver, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Amém. Bom, Tiagão, antes, né? Vamos só lá. lembrando, gente, amanhã temos a nossa live, o nosso Isso. culto de celebração, né? Quartas-feiras temos os nossos encontros de esperança, né? Então, se você tem acompanhado a Sala Amarela, também acompanhe com a gente os demais trabalhos da nossa igreja. Perfeito. Né, para que a gente alcance muitas vidas, lembrando da importância de estarmos engajados, né? E o que é esse engajamento? É fazer como o pessoal fez aqui, ó, comentar, compartilhar, fazer com que essa mensagem alcance outras vidas. Então, se a gente fizer isso, com certeza a gente vai estar sendo visionários, missionários aqui e impulsionando essas publicações, fazendo com que o Evangelho, né, fazendo com que traços do Evangelho, da personalidade dos discípulos e personagens bíblicos aqui façam com diferença na vida das pessoas. Então, curta, compartilha, faz isso em nome de Jesus aí para nos ajudar a ter esse trabalho e a desenvolver esse trabalho cada vez mais. Amém? Amém. Então, é isso. É isso aí, gente. Tchau para vocês. Até semana que vem no nosso próximo encontro aqui na Sala Amarela. Fica com o vídeo aí então. Um abraço. Tchau.